Para falar de 200 anos da imigração alemã no Brasil, é preciso entender por que eles vieram. O que vieram fazer aqui? O que se passava na Europa para que eles viessem para o Brasil? E nós temos que entender que o contexto é o seguinte. A Europa, no início do século XIX, estava passando por uma situação bastante desagradável, que eram as invasões napoleônicas. E, naturalmente, essa invasão de Napoleão motivou uma série de fatores. Outro motivo seria o advento da Revolução Industrial, que estava começando a entrar na Alemanha. Outra situação, com essa Revolução Industrial, o que vai gerar? Os artífices, que eram os produtores de produtos têxteis, de uma série de ações que atendiam às demandas daquelas regiões, vão perder o seu emprego. E com a queda de Napoleão Bonaparte, nós vamos ver que as terras estavam agora passando para as mãos dos seus proprietários, que não estavam mais interessados em deixar os seus colonos, os meeiros, a estar nessas terras. Não é que eles não deixavam, eles tinham que pagar impostos. E nesse tempo, a gente fala muito em Alemanha, mas a Alemanha não existia como uma área territorial definida. Ela era composta por principados, sob domínio de uma pessoa, que eram os resquícios do sistema feudal, e cidades livres, como Lübeck, Frankfurt. Então, essas cidades eram as grandes metrópoles onde as pessoas que estavam agora desempregadas e com questões de sobrevivência vão para esse centro, havendo um inchaço muito grande nessas regiões de metrópoles. Então, o que ocorre? Agora vamos dar um passo no Brasil. O Brasil, nessa época, estava sob o regime colonialista. E aí volta novamente a pessoa do nosso Napoleão. Como as invasões napoleônicas da época invadiram vários países, Napoleão estava também querendo invadir a região de Portugal. Querendo não, como ele o fez. Mas a corte portuguesa não queria ser dominada por Napoleão. Então, a solução seria vir para o Brasil. E aconteceu, então, que o príncipe Dom João, com toda a corte da Dona Maria I, que não estava num estado de saúde muito agradável, então a gestão estava mais para o Dom João, e vieram para o Brasil. É aí que nós vamos ter a primeira medida para a entrada dos imigrantes, ou dos alemães, ou dos europeus, porque uma lei de novembro de 1808 permitia a entrada de estrangeiros oficialmente. Antes até vinham, como ocorreu, porém não era algo oficial. Outras medidas foi abrir os portos das nações amigas. Eu sempre digo que para nós o Dom João VI, a vinda da corte, foi ótimo, porque ela vai nos abrir campo para nós depois lutarmos pela nossa independência, como ela acontece. Banco do Brasil, que não existia, universidade, Biblioteca Nacional. Então, nós tivemos o desenvolvimento em várias regiões, principalmente nos maiores centros. Então, a vinda da família real para o Brasil foi ótimo para nós brasileiros, evidentemente. Quando chegamos em 1815, o Congresso de Viena estava querendo, pós essa dominação de Napoleão, a sua queda, se organizar na Europa. E aonde está o rei de Portugal? Está no Brasil. Então, começa agora as exigências da corte de Portugal para a volta de Dom João para o retorno do seu país. Nesse meio tempo, o filho de Dom João, o Dom Pedro, futuro Pedro I, havia, em 1817, casado com Leopoldina, que é uma mulher que nós não podemos deixar de citar, que estava, então, agora casou, e com essa tentativa de retorno da família real para Portugal,
O Dom Pedro assume, então, o controle aqui da colônia, e Dom João VI, na sua saída, diz a Dom Pedro: Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti, meu filho, que me hás de respeitar. E assim acontece que nós temos a nossa independência, mas com uma interferência muito grande da dona Leopoldina. E é nesse pacote agora que, quando vai Dom Pedro governar o Brasil como primeiro imperador, ele estava numa situação precaríssima. Com que dinheiro, se o Banco do Brasil, tudo que tinha, as cortes levaram esse dinheiro? Com que guarda, com que segurança ele teria para controlar a defesa do país se nós não tínhamos soldados? Com que forma econômica ele poderia gerenciar esse país tão novo, uma nação tão múltipla, que era de uma extensão territorial, se não tinha mais a frota? Então, começamos agora, com o apoio da Inglaterra, a iniciar o nosso projeto. Mas precisava de gente para ocupar, dentro de um projeto político, econômico, cultural e militar. E surge, então, agora a ideia de trazer mercenários para garantir a segurança. Mas isso, para a época, não ficava bem. Era necessário que se fizesse, então, um pano de fundo que se chama colonização. E é a partir daí que nós vamos ter o projeto de colonização que estamos celebrando agora, os 200 anos da imigração alemã, que vai se estender em todo o território brasileiro, principalmente na região sul.